Olá pessoal, eu sou o professor Jardel, sou professor de matemática e para hoje eu estou gravando essa aula sobre juros simples. Eu já gravei uma aula sobre porcentagem. Se você já viu, reveja. Se você ainda não viu, seria interessante vê-la para compreender o que vamos falar aqui sobre juros simples. Para início de conversa, o que é juro? Onde utilizamos juro? Bem provável que você já tenha ouvido bastante essa palavra, essa expressão, juro. Quando uma pessoa pede dinheiro emprestado ao banco, por exemplo, ela deverá devolver a quantia que tomou emprestada e ainda pagar um valor chamado juro como compensação pelo tempo que ficou com o dinheiro. É como se ela pagasse uma recompensa ao banco pelo favor, vamos dizer assim, né, do empréstimo. O juro corresponde a uma porcentagem do valor tomado como empréstimo. Se alguém aplica uma quantia na caderneta de poupança, depois de certo período de tempo, receberá do banco a quantia aplicada acrescida de juro. Neste caso, é como se ela tivesse emprestado dinheiro ao banco. Também será uma compensação pelo tempo desse empréstimo. A compra a prazo é outra situação que origina juro, e o comprador paga um acréscimo em relação ao preço à vista. Então, suponhamos que se tem um produto que pode ser comprado em 4 parcelas de R$ 367,20 ou à vista pelo valor de R$ 1.080. A prazo, ao final das 4 parcelas, o comprador teria pago R$ 1.468,80, ou se ele comprasse à vista, ele pagaria R$ 1.080. Se eu fizer a diferença entre os dois valores, eu vou perceber que houve um acréscimo de R$ 388,80, ou seja, tem uns juros em relação ao preço à vista. Existem dois tipos de juro, o juro simples e o juro composto. Nessa aula, vamos falar de juros simples. No outro momento, falaremos sobre juros compostos. Como podemos calcular juros simples? Vamos acompanhar uma situação inicial. Bernardo tomou um empréstimo de 4.000 para pagar ao final de 2 meses a taxa de juros simples de 3% ao mês. Isso mesmo, esse A.M significa ao mês. Saiba mais, esse quadrinho azul aqui é mais um lembrete. Existem abreviaturas. Para expressar períodos de tempo no cálculo de juro, é comum utilizarmos abreviaturas. Eu trouxe 3, que são as mais usadas: ao mês, ao ano, ao trimestre. Então, assim, a notação 20% A.T. se refere a uma taxa de 20% ao trimestre. Significa que a pessoa que pegar, por exemplo, um empréstimo de X reais a uma taxa de 20% ao trimestre, ela vai pagar 20% de X ao fim de um período de 3 meses, ou seja, de um trimestre. Veja um modo de calcular o valor do juro a ser pago. Vamos voltar para o exemplo de Bernardo. Juros em um mês. Então, seria 4.000, que é o valor que ele pegou emprestado, vezes 0,03, que é a taxa percentual na forma decimal. Nós vimos que existem duas maneiras de expressar uma porcentagem. Então, 4.000 é o capital que ele pegou emprestado, 0,03 é a taxa de juros e 120 é o resultado desse produto. Ou seja, é o quanto ele vai pagar de juros em um mês. Tem até aqui o quadradinho, que entrou agora aqui falando das duas maneiras de expressar uma taxa percentual. Então, eu poderia usar aqui nesse exemplo tanto a forma fracionária quanto a forma decimal. E aí, voltando para o exemplo, quando eu falo de juros em 2 meses, seria 4.000 vezes 0,3 vezes 2. Porque a gente pode até usar a lógica, se um mês ele paga 120, em 2 meses ele pagará 240, é o dobro, já que se refere ao capital inicial. Então, 4.000 é o capital, 0,03 é a taxa de juros e 2 é o período, é o tempo. Então, passados 2 meses, os juros são de R$ 240.
O total a ser pago, né, ao final desses 2 meses será de 4.000 mais 240, o que resulta em 4.240. 4.000, como nós vimos, é o capital, 240 é os juros e 4.240 será o que a gente chama de montante. Assim, Bernardo deve pagar o montante de R$ 4.240. De um modo geral, os juros simples podem ser calculados utilizando a seguinte fórmula. Tem uma fórmula. J é igual a C vezes I vezes T, onde o J significa juros, o C capital, o I a taxa e o tempo expresso pela letra T. Os juros de cada intervalo de tempo são sempre calculados sobre o capital aplicado inicialmente. E até essa aí a diferença entre juros simples e juros compostos. Os juros simples são sempre calculados em cima do capital inicial, o que difere dos juros compostos. Mas de juros compostos, como eu disse lá no início, vamos falar no outro momento. Além disso, também tem uma relação para calcular o montante. Como nós vimos lá no exemplo, seria o capital inicial mais os juros, o que eu posso abreviar e expressar com essa fórmula, M é igual a C mais J. Outras situações envolvendo juros simples. Há casos em que as unidades de medida de tempo em que são expressos o período da taxa, o I, e o prazo, o T, isto é, o tempo que se passa desde o início até o final da transação financeira, são diferentes. E, atenção, é super importante o seguinte, os períodos de tempo da taxa e do prazo de uso do dinheiro devem estar expressos na mesma unidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de juros ao mês e tenho um período de tempo de 1 ano, por exemplo, eu tenho que igualar essas duas unidades de medida de tempo. Eu vou passar o meu período, que é de 1 ano, para meses. Então, ou seja, eu vou ter uma taxa de 2% ao mês, num período de 1 ano, que eu vou transformar para 12 meses. Então, eu vou igualar essas duas grandezas. Como eu tenho aqui no exemplo, determinar o juro recebido por um capital de 15.000 aplicado por 4 meses a taxa de 12% ao ano. E também é interessante saber o seguinte, existe o que a gente chama de mês comercial. No mercado financeiro, utiliza-se o mês comercial para designar um período de 30 dias. Então, quando a gente fala de matemática financeira, de juros, de porcentagem, isso, né, em transações financeiras, nós utilizamos o mês comercial, que significa um período de 30 dias. Claro que, quando é necessário calcular aplicações com variações diárias, o termo usual é mês exato. Por exemplo, outubro com 31 dias, ou ainda fevereiro com 28 ou 29 dias, e assim por diante. Claro que isso aqui é uma curiosidade. E também uma informação que nos ajudará na resolução de algumas questões. Mas voltando para o nosso exemplo. Então, eu tenho um capital de 15.000, que será aplicado durante 4 meses a uma taxa de 12% ao ano. E eu quero descobrir qual é o juro que será recebido por esse capital. Observe que a taxa é anual e o prazo de aplicação do capital foi definido em meses. Foi o que eu falei anteriormente. Eu preciso igualar essas duas unidades de medida. Então, eu tenho os seguintes dados. O capital, que é de 15.000, a taxa, que é de 12%, e eu vou sempre utilizá-la ou na forma decimal ou na forma fracionária. Aqui eu transformei para a forma decimal. Eu tenho o período, que é de 4 meses, que eu preciso transformar para anos, porque a minha taxa está ao ano. Então, 4 meses é igual a 1/3 do ano. É só imaginar que é 4 sobre 12, é uma fração do ano, que simplificando dá 1/3. E os juros é o que eu quero achar. Então, agora eu vou aplicar na fórmula. Essa é a fórmula. Eu conheço quem é o capital, quem é a taxa e quem é o tempo. Eu não conheço os juros, que é o J, que eu vou achar. Então, eu vou substituir quem eu conheço. Então, eu tenho juros é igual a 15.000, que é o capital, vezes a taxa,
de juros, que é 0,12, vezes o tempo, que é 1/3. Resolvendo, dá 600. Aqui eu tenho uma multiplicação de frações, onde eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. É como se eu multiplicasse 15.000 pelo 0,12 pelo 1 e depois dividisse por 3. Assim, os juros recebidos são de R$ 600. Outra situação é quando se deseja obter o tempo de uma aplicação a partir de uma quantia inicial. Nesse caso, é preciso calcular o tempo que resultará do rendimento desejado. Exemplo número 2. Por quanto tempo deve-se aplicar um capital de 4.500 à taxa anual de 10% para que, no final, se receba o rendimento de R$ 1.350. Então, aqui eu tenho os seguintes dados. O meu capital é de 4.500. A minha taxa de juros, que é 10% ao ano, como diz ali, é uma taxa anual, que eu transformei para a forma decimal. Eu não tenho tempo, inclusive é o que eu quero achar, e tenho os juros que renderá esse tempo desconhecido, que é de R$ 1.350. Aplicando a fórmula, eu vou substituir na fórmula as informações que eu conheço, juros, que é 1.350, o capital, que é 4.500, a taxa, que é de 0,10, e o tempo vai ficar indicado por T, porque eu não conheço. Vou descobrir quem é. Então fica assim, pessoal. 1.350 é igual a 450 vezes T. Então fica T é igual ao 450 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1.350 dividido por 450, o que me dará 3. 3 o quê? 3 anos. Se a minha taxa é uma taxa anual, o meu período de tempo vai ser em ano. Portanto, o tempo de aplicação deve ser de 3 anos. Quando se aplica um capital por prazo e a taxa de juros desconhecidos, é possível saber antecipadamente o valor do montante, isto é, do capital mais o juro. Então, quando eu conheço o prazo e a taxa de juros, é possível eu prever antecipadamente qual será o meu montante. Então, como é o exemplo 3, que montante resultará de um capital de R$ 7.000 aplicado por um ano à taxa de 2% ao mês. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho capital, eu tenho a taxa de juros, que é 2% ao mês. Tenho o meu período, que é em ano, então é um ano, transformo para meses para ficar igual à minha taxa percentual. As unidades medidas, como nós vimos anteriormente, precisam ser a mesma. Os juros eu não conheço e o montante eu também não conheço. E lembrando que montante é igual a capital mais juro. Então, para achar o montante, primeiro precisa achar quem é o meu juro. Aplicando as fórmulas. São duas formas que nós vamos aplicar. Primeiro eu vou achar quem é o juro e depois eu vou achar quem é o meu montante. Então está aqui, pessoal. Substituir, o capital é 7.000, a taxa é 0,02, o período de tempo é 12, o que vai me dar 1.680. Aplicando a segunda fórmula, que é a fórmula do montante, montante é igual a capital mais os juros, então vai ficar isso aqui, 7.000 mais 1.680, o que me resulta em 8.680. Então, o montante resgatado será de 8.680. Vocês percebam que aqui teve um errinho de digitação, que não é J, aqui é M de montante, tá? Mas o que a gente achou realmente foi o montante. Então, o montante resgatado será de R$ 8.680. Outros exemplos. Exemplo 4. Aqui eu tenho um gráfico. O gráfico mostra a evolução de um capital aplicado a juros simples durante 5 meses. Então, vocês podem observar que tem aqui no gráfico, no meu eixo horizontal, os meses, primeiro mês, segundo mês, até o quinto mês. E no meu eixo vertical, eu tenho o valor do montante. Então, por exemplo, no segundo mês, eu tenho um montante de R$ 2.600. E algumas perguntas. Qual foi o capital aplicado inicialmente?
Então, isso aí eu posso olhar pelo gráfico, né? Qual é o rendimento mensal? Então, quanto que rendeu a cada mês? Qual é a taxa de juros ao mês? Então, vamos lá, vamos responder. Se quiser, dá um pause no vídeo, tente responder e em seguida confira suas respostas. Então, vamos lá. Letra A. Observando o gráfico, nós podemos identificar ali no próprio eixo vertical, né, que o valor inicial aqui, ó, pessoal, foi de R$2.000. Né? Qual é o rendimento mensal? Observando pelo gráfico, nós podemos fazer uma diferença, por exemplo, entre o início, o meu capital inicial, e o meu montante, né, a partir do primeiro mês, foi de 2.000 para 2.300, o que me dá um rendimento mensal de R$300. Também eu posso comparar, por exemplo, o terceiro mês com o quarto mês. Eu posso fazer 3.200 menos 2.900, que também vai me dar R$300 de rendimento. Letra C. Qual é a taxa de juros ao mês? Aí eu vou ter que fazer um cálculozinho, né? Temos os seguintes dados. O capital inicial é de 2.000, os juros é de R$300. Né? Aqui eu estou considerando o rendimento mensal, né? Em relação de um mês para o outro. Então, o meu período de tempo vai ser de um mês. E a taxa eu não conheço, eu vou descobrir. Aplicando as fórmulas, nós temos o seguinte, temos isso aqui, 300 é igual a 2.000 vezes I vezes 1. Substituir as informações que eu pude observar a partir do gráfico. Então fica 300 é igual a 2.000 vezes I vai ser igual a 300 dividido por 2.000, o que dá 0,15, que eu sei que é uma taxa percentual de 15%. Exemplo número 5. O anúncio mostra os preços para pagamento à vista ou em 10 meses. Qual é a taxa mensal de juros simples cobrada? Então, tem uma moto que à vista é 6.000, parcelado será em 10 vezes de R$840. Então, dá um pause aí, tente resolver e depois confira a resposta. Então, nós temos o seguinte. A prazo, temos o seguinte valor, 10 vezes de R$840, o que resulta em R$8.400. Se eu fizer a diferença entre esse valor e o valor à vista, eu vou verificar que tem um acréscimo de R$2.400. Com isso, temos os dados a seguir. O capital inicial que é de 6.000, os juros que é de 2.400, o período 10 meses e a taxa de juros que eu quero descobrir, eu não conheço ainda, né? Vou descobrir, que será ao mês. Substituindo na fórmula, temos. A fórmula é essa. Substituindo fica por 2.400 é igual a 6.000 vezes I vezes 10. 2.400 será igual a 60.000 I vai ser igual a 2.400 dividido por 60.000. Lembre-se que o que está multiplicando de um lado passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter como resultado 0,04, que é igual a uma taxa de 4%. Quando eu quero passar uma porcentagem que está na forma decimal para a forma de porcentagem mesmo, com esse símbolozinho, basta multiplicar por 100. Então, eu vou encontrar que 0,04 é igual a 4%. Por hoje é só. Até a próxima aula.